amigo, o nosso companheiro César Perry, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, com uma grande atuação no exterior e em nosso país, visitando todas as regiões, todos os estados, um grande divulgador da nossa doutrina espírita, um fiel servidor de Jesus, autor de vários livros, um homem seriamente compromissado com a nossa doutrina espírita. É meu amigo pessoal, ele é autor de livros, e eu o convidei, por ele ser amigo, conviveu com Chico Xavier, eu o convidei para ele falar um pouco sobre Chico, sobre a sua mediunidade com Jesus, nesse nosso encontro de hoje, que vai até às 19h30. Depois ele tem um outro compromisso, mas nós iremos continuar na sala, que vamos fazer após a retirada dele, a saída dele, nós vamos fazer a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação pelos enfermos, né? Então, eu vou abrir uma página do livro Mais Luz. Chico Xavier é o médium, o espírito é Batuíra, e ele diz assim: a página aberta ao acaso. A lição é número 55, a página é 79. E ele diz assim: em torno dos médiums e dos encargos que lhe dizem respeito, recorramos à imagem simples da vida para considerar a importância do burilamento mediúnico ante as manifestações espirituais. O escritor mais emérito não comporá sequer uma página tirando a esmo as letras do alfabeto. O navegador mais experiente não realizará a travessia do oceano numa embarcação de papel. O professor mais sábio não conseguirá fornecer ao discípulo qualquer diploma em determinado setor profissional de uma semana para outra. O engenheiro mais competente não erguerá construção sólida sobre areias movediças. Assim também, na área dos mensageiros da vida superior e dos medianeiros amigos encarnados na Terra. Incentivaremos a descoberta e a formação de médiuns para enriquecer os sistemas de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, mas não nos esqueçamos de que, se os médiuns não estudam, melhorando as próprias condições de receptividade, se não adquirem fortaleza para suportarem valorosamente os golpes da crítica, se não entesouram paciência a fim de se adestrarem no serviço mediúnico dia por dia, mês a mês e ano a ano, e se não largam o terreno falso da dúvida sem proveito, é muito difícil a execução da tarefa de elevação a que foram chamados, de vez que sem recursos de trabalho e preparo, abnegação e aperfeiçoamento, a obra da educação, em qualquer lugar, se faz praticamente impossível. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade especial do estudo dessa noite. Pedimos que envolva o teu servo que fará uso da palavra, que ele possa receber a boa assistência dos espíritos mentores de nossa casa e que o nosso querido benfeitor Patuíra possa nos abençoar em mais um momento de estudos. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, eu passo a palavra ao nosso querido César, por favor. Abre o som, por favor, César. Abre o som aí. Abre aí o... Está cortado o seu microfone. Daniele, pode abrir para ele? Pronto, abriu. Ótimo. Abri. Olha, para nós é motivo de muita satisfação nos dirigirmos a esse grupo, né? Que homenageia, inclusive, Batuíra. Batuíra é um espírito que teve uma vivência extremamente importante, frutífera, aqui na cidade de São Paulo, né? Ele foi um grande pioneiro da divulgação, médium passista e divulgador de Allan Kardec e desencarnado escrevendo pela psicografia de Chico. E o tema que foi proposto para nós, ele é muito interessante,
a começar do início das atividades de Chico Xavier. Ele era um jovem de 17 anos de idade, não espírita, que grande colaborador do pároco da cidade, até como catequizador, quando uma das suas irmãs mais velhas, Maria da Conceição, ficou acometida de uma terrível obsessão que os seus familiares e ninguém sabia do que se tratava, porque não eram espíritas e muito pobres. Depois de muitas tentativas, alguém sugeriu que convidasse um casal de médiuns, né, que morava em Matozinhos, numa fazenda ali próximo. E lá chega o casal Carme e Hermínio, né, para dar Perácio, para dar um atendimento a Maria da Conceição. Preces, passes, conversas, e na saída, a médium Carme Perácio se dirigem ao jovem Chico, dizendo: olha, sua mãe, Maria João de Deus, né, já desencarnada, está aqui. E ela pede para você prestar bastante atenção naqueles 2 tesouros que estão sobre a mesa. Os 2 tesouros eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a surpresa geral, dentro do contexto de vida que eles levavam, sendo católicos, né, o Chico devorou os 2 livros em questão de dias. 40 dias depois, ele, junto com o irmão mais velho, José Xavier, já estavam decididos a fundar um centro espírita. Eu diria uma audácia, um ato de coragem muito grande para uma cidadezinha do interior de Minas, dominada pelo padre, né? E fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E logo depois, nas primeiras reuniões, dia 8 de julho de 1927, ele pela primeira vez psicografa em público, um espírito amigo. E a partir daí, ele inicia todas as reuniões com a leitura de uma página ou de uma questão, né, de O Livro dos Espíritos e uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Passa o tempo, ele não conhecia o seu mentor. Num dia, uma tarde, né, do ano de 1931, quer dizer, 4 anos depois, ele estava fazendo as suas preces, orando junto a um açude, nos arredores de Pedro Leopoldo, quando se forma um vulto. Era Emmanuel. Se identifica a ele até nas vestes de um religioso e diz a ele que ele estaria acompanhando e que ele teria uma missão a cumprir. Foi um grande susto, né, para o Chico, 21 anos de idade, e o Chico pergunta: mas o que é necessário fazer? Ele disse: você deve ser sempre fiel a Jesus e a Kardec. Aí o Chico pergunta: mas como? Aí ele dá aquela resposta clássica, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Chico foi extremamente disciplinado e obediente ao seu mentor, seu orientador Emmanuel. Durante 75 anos de mediunidade, 92 anos de idade, ele foi fiel a Jesus e a Kardec. Durante 20 anos, nós visitamos Chico Xavier em Uberaba, juntamente com a nossa esposa Célia, tanto nos tempos iniciais da Comunhão Espírita Cristã, como também depois no Grupo Espírita da Prece. Habitualmente, nas reuniões públicas, ele as iniciava pedindo que lessem perguntas e respostas do Livro dos Espíritos e uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ele chamava alguns convidados, algumas pessoas conhecidas, para, estando à mesa, fazer os comentários enquanto ele ia trabalhar mediunicamente. Nos receituários de Bezerra de Menezes, né? Nas orientações, as consultas que faziam a ele. E tarde da noite, muito tarde, ele retornava ao ambiente público da reunião e ali ele psicografava, né, mensagens, as cartas familiares, etc. Então, era uma tradição de valorização das obras de Kardec, incluindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas peregrinações, ele sempre as iniciava com a leitura
e comentário de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, ele sempre valorizou a mensagem de Jesus do ponto de vista teórico, vamos assim dizer. E Emmanuel, nas suas obras, ele escreve 9 livros fazendo comentários sobre versículos do Novo Testamento. São mais de 1.300 capítulos comentando versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Como também ele escreveu um livro específico, né, sobre cada obra da codificação que completava o seu centenário e fez também, logicamente, a sua homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas condições, com a sua atividade prática e teórica pautada na obra de Kardec, Chico Xavier era também o Evangelho exemplificado, o Evangelho na ação. E isso nós assistimos na sua prática mediúnica, não é? Não só sendo intermediário aí de centenas e centenas de espíritos, milhares de mensagens, mas nos atendimentos fraternos que ele fazia, visitando criaturas durante a noite, durante a madrugada. Ele, acionado pelos espíritos, ele ia atender em qualquer parte que os espíritos orientavam, e lá ele chegava de surpresa, desde os casebres até outras pessoas, mas que tinham necessidades espirituais. Nós tivemos testemunho na nossa própria família, quando de madrugada ele aporta no apartamento de um tio nosso que morava em Copacabana, que era médico e estava numa fase terminal de um câncer. E para surpresa de todos, lá chegou o Chico, alegre, conversando, aplicando passe, depois de uma oração, e conversando alegremente, procurando elevar o nível, né, do ambiente vibratório, e era isso que ele fazia em todas as partes. Chico era muito simples. Na prática da mediunidade não havia nenhuma exaltação, ele não chamava a atenção, inclusive nas aplicações dos passes. Eu tive o privilégio também de receber um passe aplicado por Chico Xavier, não é? Numa das vezes em que ele nos convidou para integrarmos um grupo em que ele daria uma assistência. E o passe que ele transmitia não tinha cenografia nenhuma, era simples. Quer dizer, doação de amor, de sentimento. Aí tem um diferencial, né? Porque nós sentimos o aroma das rosas. Porque ele também era médio de efeitos físicos. E ele era tão fiel a Emmanuel, seu orientador, que ele, portador de todos os tipos de mediunidade, pelo que eu conheci o Chico, ele abria mão de todas elas para cumprir a tarefa de difundir a mensagem através do livro. Essa era a grande tarefa que ele recebia, a incumbência da espiritualidade, e que Emmanuel sabia coordenar com bastante carinho e também com disciplina, muitas vezes. Chico, nessas condições, nos seus atendimentos mediúnicos, na simplicidade com que ele atendia as entidades espirituais, ele atuava também como médium psicofônico. E não era médium psicofônico apenas para espíritos iluminados, né, como muita gente pode pensar. Ao contrário. Isso está registrado em livro que foi coordenada a edição por Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei, porque nos idos de 1952 até 1956, eles mantiveram o grupo Meimei lá em Pedro Leopoldo, que era, na prática, uma reunião de desobsessão, como nós chamamos hoje. E ele dava atenção a essas entidades que se manifestavam através dele, e um dialogador, não é que fazia todo o atendimento fraterno, né, atendendo as entidades manifestantes.
E através dessas manifestações, e depois as outras que se seguiam de espíritos esclarecidos, é que surgiram livros marcantes, como Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Ambos históricos, inéditos, porque foram obtidos pela psicofonia e transcritos, né, com a coordenação de Arnaldo Rocha. Mas, nos diálogos que nós tivemos também com Arnaldo Rocha, que o conhecemos, ele contava das lições e comentários que Chico tirava, né, de cada uma dessas manifestações e orientando a todos para que no trato com as entidades os atendesse como se fosse um parente enfermo, com o máximo de carinho, acolhendo, oferecendo realmente amor a essas entidades. Essa foi a característica de Chico Xavier, médium psicofônico de espíritos muitas vezes altamente necessitados de afeto, de acolhimento e de esclarecimento. E é interessante também que essas ações que ele, na verdade, materializou na sua vida e deu exemplos em toda parte, ele também procurava chamar a atenção daqueles que o procuravam, daqueles que o entrevistavam, que faziam perguntas sobre a prática da mediunidade. A coisa mais comum que nós víamos nas filas ali de Uberaba eram duas situações. Aqueles que iam em busca de consolo por terem, entre aspas, perdido um ente querido. E Chico era o intermediário para o consolo, para o atendimento desses encarnados que ali chegavam muitas vezes em desespero. Mas também ali aportavam médiuns principiantes, cheios de dúvida, e queriam saber do Chico como exercitar a mediunidade, como, entre aspas, desenvolver a mediunidade. E aí nós tivemos, nesses momentos de contato com Chico, várias recomendações que ele transmitia. Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, defendia o estudo, defendia a obra básica de Allan Kardec, recomendava o estudo de suas obras. Isso, inclusive, está muito claro em todas elas, a começar de toda uma orientação de prática mediúnica no livro Desobsessão, de autoria do espírito André Luiz. Né? E nas orientações que nós falamos, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além e outros da série de livros, né, assinados por André Luiz. Mas muitas vezes nós assistimos algumas pessoas entusiasmadas por variedade e detalhamentos de metodologias de estudo. E Chico não era a favor. Chico recomendava o estudo direto nos livros e o exercício na prática, no convívio com as pessoas. Ou seja, fica muito claro o dizer de Leon Denis: a mediunidade é uma delicada flor que precisa ser cultivada. E cultivar a mediunidade, desenvolver, entre aspas, a mediunidade, é buscar, sim, o conhecimento básico indispensável, mas é também debruçar-se na dedicação e na prática da mediunidade junto ao próximo. E aí vinham outras orientações e recomendações que Chico transmitia nas entrevistas. Isso está presente em mais de uma dessas entrevistas. Quando algumas pessoas faziam perguntas sobre detalhamentos e aprofundamentos de estudos, e Chico usava sem temor uma palavra terrível: elitização. E ele chamava atenção para os riscos de elitização do movimento espírita. E ficava preocupado pensando que se um dia no futuro apenas os doutos ou com
formações acadêmicas é que estariam falando de evangelho no centro espírita. E aí Chico volta a dizer que, na verdade, ele não consegue compreender espiritismo sem Jesus e sem Allan Kardec, ao nível e em condições de compreensão e de prática por todas as pessoas, inclusive os mais simples. Certa feita, um grupo ligado a uma instituição federativa tradicional do Brasil, de nível estadual, entrevistou o Chico e ele disse que a verdadeira unificação é aquela que se efetiva através da atenção, considerando como se fosse uma grande família, sem valorizar a elitização, embora aqueles que têm informações também tenham o seu papel, mas nunca esquecendo daqueles que estão na nossa retaguarda. Então, a tônica de Chico era evidente em todos esses diálogos para a prática da mediunidade e para a prática do espiritismo de uma forma geral. Então, quando nós nos recordamos de Chico nos seus afazeres intensos lá em Uberaba, né, junto aos centros em que ele fundou, outros que ele visitava, e também os atendimentos que ele fazia na periferia, na chamada peregrinação, nos atendimentos a qualquer hora do dia e às vezes durante madrugada. Quando acionado pelos espíritos, ele chegava em um lar. E muitas vezes ele chamava um taxista conhecido ou um amigo que morava próximo, que tinha carro, e quando lá chegavam, perguntava ao Chico, onde é que nós vamos? Ele disse, não sei, os espíritos vão apontar o caminho. E lá chegava o Chico, né? Noite adentro, provocando uma grande surpresa, um grande impacto, mas levando, acima de tudo, a concretização da solidariedade, da fraternidade e do consolo espiritual. Assim era a prática da mediunidade com Jesus, concretizada durante todo esse tempo por Chico Xavier. Nós nos lembramos aqui de um versículo de Paulo aos Coríntios. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Nós podemos dizer com a maior tranquilidade que essa sempre foi a tônica, o parâmetro que Chico Xavier adotou para todas as suas atenções no atendimento de encarnados e de desencarnados. Ele sendo o maior médium de nossa civilização, com mais de 400 livros publicados. Enquanto encarnado, ele era o exemplo da simplicidade, da humildade, e estava sempre disposto a atender aqueles que fossem procurá-lo nas suas atividades lá dos centros de Uberaba. Quando se completou 50 anos da mediunidade de Chico Xavier, nós também o festejamos e o entrevistamos. Mas numa entrevista que foi publicada à época, ele disse assim, eu estou me esforçando para ser o Chico Xavier que vocês pensam que eu sou. E aí ele entrava exatamente na questão do esforço que ele fazia para ser um exemplo ou, acima de tudo, um servidor de Jesus. Então, quando nós falamos de mediunidade com Jesus, com base em Francisco Cândido Xavier, nós temos não só a maior tranquilidade para afirmar isso, como também a satisfação
o respeito e a gratidão, porque além de todas essas obras que norteiam o movimento espírita e norteiam as nossas vidas, eu tive, sem dúvida nenhuma, um grande privilégio, que foi esse de conhecê-lo, de conversar muitas vezes com ele e de perto assistirmos os exemplos que ele dava. Ele era assim no atendimento com qualquer pessoa que o procurava. Para finalizar, me recordo que lá no atendimento das filas, no bairro periférico, na chamada peregrinação, as pessoas iam chegando a ele para pegar um pão, para pegar uma roupa, ou até um dinheirinho que ele dava assim, para aqueles que ele sabia que precisava. E nós estávamos ao lado dele, quando ele se dirige à pessoa que coordenava as atividades dele, o seu Iker Batista. E diz assim, estava chegando lá um homem jovem, com uma criança no colo e outra trazida pela sua mão. Aí ele diz para o seu Iker, pega um dinheirinho a mais. Esse é pai e mãe ao mesmo tempo. Então Chico era exatamente o grande exemplo de atenção às pessoas, sabendo acolher, consolar, esclarecer e induzir a muitas recomendações. Então é com muita gratidão que eu sintetizei nesses minutos para o Grupo Espírita Batuíra essas recordações sobre a mediunidade com Jesus, com base em Chico Xavier. Obrigado a vocês. Muito obrigado a você, César, por esse verdadeiro depoimento de gratidão e amor a esse homem espetacular, ainda desconhecido para a grande maioria de nós, e que ele nunca seja esquecido. Então, nós somos muito gratos a você por trazer, nesse momento tão especial pelo qual passa a Terra, a memória de todos nós, dessa figura ímpar, desse ser tão especial que veio à Terra e que você teve o privilégio de conviver. A nossa gratidão a você, a nossa gratidão à sua família por ter emprestado você durante essa meia hora, e muito obrigado. E outros convites irão surgir para você estar conosco. Ótimo, estou à disposição. Muito obrigado. A palavra final é sua, se você quiser fazer uma breve saudação final, a gente agradece. Nós queremos apenas desejar a todos vocês, ligados ao Grupo Batuíra, que nesses instantes complexos que nós estamos vivendo, que possamos lembrar sempre, né, da oportunidade que é de reajuste, de reflexão, e que sem dúvida nenhuma poderá representar alguns passos de melhoria espiritual para nós e para o contexto da nossa humanidade. A todos nós, e principalmente a vocês, deixamos aí o estímulo e o nosso abraço fraterno. Obrigado. Muito obrigado, César. Você fica à vontade, então, se você quiser se retirar da sala, que nós vamos dar continuidade aos trabalhos, tá? Obrigado. Então agora. Eu realmente preciso me retirar. Obrigado. Muito obrigado a você, César. Muito obrigado.